Personal, quando a gente fala de clientes iniciantes, a gente pode separar 2 prós e 2 contras em relação a esses clientes. Pensando no contra, a gente tem aquele cliente iniciante que é meio medroso, ele é meio receoso. Quando esse cliente é medroso, tudo que você tenta expor, em termos de exercício, de método, de carga principalmente, ele tem um certo receio. Então, muitas vezes, ele mesmo retarda a evolução por medo de se machucar ou de sentir dor. Sabe aquela dor muscular tardia que a gente tem proveniente da adaptação do treino? Então, ele associa aquela dor a uma coisa muito negativa. Mesmo você explicando que aquilo é um processo, aquela dor ela é proveniente de um processo de adaptação, ele tem medo de sentir aquela dor por muito tempo. E isso pode fazer com que seja uma barreira para que você consiga evoluir com ele todos esses parâmetros ligados ao treinamento, seja de força, seja aeróbico ou então de flexibilidade. E o outro ponto é o cliente iniciante ansioso. Como a gente falou antes, o cliente ansioso, por querer resultado muito rápido, ele pode atrapalhar um pouquinho o seu processo de progressão. Uma vez que você vai subindo degrau por degrau, e por ele querer um resultado numa velocidade normalmente onde ele não está apto a evoluir, isso pode fazer com que ele crie um pouco de problema. Justamente quando esse resultado progressivo aparece, mas ele espera que o resultado seja muito à frente do que realmente ele está. E esse cliente, muitas vezes, diferente do medroso, por querer acelerar o processo, ele aumenta muito as cargas, pode ser que ele treine sem descansar, ele pode optar por exercícios que talvez ele não esteja apto, e de fato, esse cliente ansioso ele pode se lesionar. Então, tirando o cliente medroso e o cliente ansioso, um dos benefícios que a gente tem de começar com o aluno iniciante é ele está ciente do seu estado de treino. Ele sabe que ele está iniciando e ele espera que você seja a pessoa responsável por fazer com que ele chegue no objetivo que ele tanto almeja. E ele não tem pressa. Ele sabe que tudo é um processo, é um passo a passo, você vai subir nos degrauzinhos e o mais importante é que ele quer ver resultado em cima de cada um desses degraus. Então, ele estando ciente do estado que ele se encontra e da maneira progressiva da evolução, esse cliente ele vira um aliado seu. E o bom desse cliente, quando ele é ciente e ele é iniciante, é que você pega ele do zero. Provavelmente esse cliente, por conta dele não ter uma experiência prévia em treinamento, ele também não tem vícios. Principalmente em execução de exercício. Às vezes é difícil a gente pegar alguém que agacha de maneira limitada ou faça uma rosca bíceps também curta e diga para ele que é necessário ele diminuir a carga para trabalhar numa amplitude mais completa. Isso às vezes não entra na cabeça desse indivíduo, pensar em abaixar a carga. Então quando o cara está zerado, sem vício, é muito mais fácil de você fazer as progressões, especialmente de exercícios. E vale ressaltar que independente dos objetivos, hipertrofia, emagrecimento e saúde, o indivíduo iniciante, pelo fato de ele estar começando praticamente do zero, ele é iniciante nesses 3 objetivos. Então, para esses 3 objetivos, o treino do aluno iniciante ele torna-se muito similar. E ele vai começar a se diferenciar para o objetivo específico quando eles entrarem no nível intermediário. Enquanto eles não entrarem no intermediário, é preciso fazer o processo de adaptação. Isso pode durar em torno de 6 meses, até 1 ano, dependendo do nível que o aluno se encontre. Então, somente na parte intermediária, a gente vai começar a diferenciar pelo objetivo específico que seu cliente tem. E do contrário, enquanto estiver iniciante, independente desses 3 objetivos, o treino vai ser praticamente similar. Você pode fazer pequenas alterações, porém a progressão ela é bem similar. Pessoal, então agora eu vou começar a falar do treino de força. E é importante que você anote, porque anotando a gente vai entendendo o processo de maneira mais fácil. No treino de força, existem 21 parâmetros que a gente tem que levar em consideração para poder montar um treino eficiente para os nossos clientes. Personal, então falando dos parâmetros de força, de prescrição de força, nós temos 21 parâmetros.
a gente vai falando deles à medida que a gente foi preenchendo, de acordo com cada um dos níveis e dos subníveis. Então, quando a gente fala de cliente iniciante, a gente tem 3 subníveis. O iniciante 1, que eu vou usar a caneta vermelha. O iniciante 2, que eu vou usar a caneta azul para preencher. E o iniciante 3, que eu vou usar a caneta verde para preencher. Então vamos começar pelo iniciante 1. Em termos de critérios de inclusão, dentro do iniciante 1, a gente tem indivíduos sedentários mais de 1 ano. A gente tem indivíduos que nunca treinaram força. E a gente também tem indivíduos com menos de 3 meses de experiência em treino de força. Então a gente inclui esse cliente no iniciante 1 se ele tiver sedentário há mais de 1 ano, nunca treinou força na vida e menos de 3 meses de prática. A frequência semanal para esse subgrupo é de 2 a 4 vezes, já é suficiente para ele se condicionar na semana. Divisão do treino, a princípio vai ser um treino único, ou full body. Justamente porque, como ele é iniciante, o volume de treino dele é baixo. E ele consegue repetir esse treino mais vezes na semana. E os dias de treino, ele pode repetir esse treino único todos os dias se ele quiser. Se ele vier às 4 vezes, ele pode treinar de segunda a quinta, por exemplo. Ou então ele pode alternar, segunda, quarta, sexta, sábado, não tem problema. Mais uma vez, vocês vão ver lá embaixo, como o volume é baixo, ele pode repetir esse treino todos os dias. O sistema de treino para esse indivíduo é o alternado por segmento. Por quê? Minimiza a fadiga. Trocar braço, perna, né? Membros superiores, membros inferiores, faz com que a fadiga localizada seja menor. Porque enquanto ele treina uma região do corpo, ele descansa a outra. Então é ótimo para adaptação de indivíduos iniciantes. Quantidade de exercício de 6 a 8. Lembrando que esse indivíduo iniciante, independente do objetivo dele, ele é iniciante. Antes dele querer diferenciar para algum treino específico, em cima de um objetivo, ele tem que se condicionar. Os tipos de exercício, a gente prioriza as máquinas. Mais fácil de acertar o padrão, menores as chances de errar os movimentos, fica um treininho mais estabilizado para quem começa. Veja bem, a gente não faz totalmente máquina, mas a gente prioriza as máquinas em relação aos pesos livres. Quanto à prioridade de exercício, a gente prioriza os padrões motores básicos. O que são padrões motores básicos? Sentar, levantar, empurrar, puxar, subir, descer, equilíbrio. Então, para alguém que está começando, é importante focar nesses padrões motores básicos. Articulações envolvidas ou quantidade de articulações, priorizar os movimentos multiarticulares ou biarticulares, trabalhando mais músculos ao mesmo tempo, sem necessidade de isolar nenhum músculo específico nesse primeiro momento. Eu não disse que você não pode fazer um exercício isolado, eu disse que não há necessidade para quem é iniciante. Foco de atenção é o foco externo, onde ele prioriza o movimento e não a contração da musculatura isolada, específica. Ele vai fazer aquele exercício pensando no movimento em si, não na contração do músculo-alvo. Justamente porque ele está aprendendo os padrões motores básicos. Então ele vai focar em movimento. Ordem de exercício, a gente começa pelos mais complexos e vai para os mais simples, para minimizar a fadiga. Métodos de treino, a princípio não há necessidade de você usar métodos. A própria série, repetição e intervalo que você vai colocar já é suficiente para promover excelentes adaptações e levá-lo à fadiga. Número de séries, a gente pode fazer de 1 a 3. Você decide, de acordo com o aluno que você tenha na sua mão. Você pode ter um aluno que nunca treinou, que já está mais preparadinho. Então você pode fazer 3 séries, outro 1, enfim, fica a seu critério. Interpretando aqueles tópicos da avaliação. Faixa de repetição, a gente faz de 8 a 10 repetições, para minimizar a fadiga e minimizar o erro do exercício também. Muitas repetições favorecem a maiores erros, especialmente aquele cliente que é iniciante e ainda não entende mais ou menos como é que funciona lá a contração muscular, o padrão de movimento, ele pode até se distrair no meio do exercício. É muito comum a gente notar o aluno iniciando bem e depois se desligando e fazendo o exercício de qualquer jeito. Então, menos repetições reduz o risco de erro.
Sobrecarga, relativamente leve. Sabe aquele peso que tá bom? Que você coloca e o aluno fala assim, ah, tá bom. Você sabe que não está no limite, mas não precisa também, porque o aluno é iniciante. Então tem que ser aquele, ei, como é que tá o peso? Tá bom, tá bom. Mantenha. Pelo menos algumas semaninhas, até que ele se adapte. Falha concêntrica, não há necessidade de falha nessa fase, para minimizar a fadiga e priorizar a qualidade do movimento. Velocidade moderada, controlada. Você pode fazer 1-0, 1-0, 1 segundo na concêntrica, sem segurar em cima, 1 na excêntrica e sem segurar embaixo, ou 1-0, 2-0, descendo a excêntrica em 2 segundinhos, tendo maior controle do movimento. Então, velocidade moderada controlada. Amplitude, especialmente arco de movimento livre de dor, para todo mundo. O cara vai trabalhar na amplitude que ele não sente desconforto e específica de cada movimento. Existem movimentos que você pode fazer uma amplitude mais completa e outros que não há necessidade. Então varia de acordo de exercício a exercício, mas todos têm que ser sem dor. Intervalo entre as séries de 30 segundos a 1 minuto. Jorge, 30 segundos não é pouco tempo? Não. O cara está trabalhando numa carga leve, está trabalhando poucos exercícios, alternado por segmento. É muito comum a gente ver os alunos iniciantes fazendo lá 10 repetições, descansando até 10 segundos e fazendo mais 10. Isso realmente faz com que a carga fique muito leve. Aí é ideal o personal fazer um pequeno ajuste. Porém, 30 segundos para quem está começando é o suficiente e 1 minuto realmente é o máximo para ele já estar recuperado. Intervalo entre exercícios de 1 a 2 minutos, mais ou menos, até o cara chegar na outra máquina e já vai chegar descansado e não vai ser problema não. E a duração desse programa é de 8 a 12 sessões. Quando chegar lá na 8ª sessão, personal, avalie se vale a pena manter, já que ele ainda não pegou qualquer um desses pontos de maneira ideal para progredir, não só de subnível, mas progredir talvez de treino, ou se você já achar que ele já está no limite, é aquilo mesmo, ele já rendeu tudo que ele tinha para render, ele já está apto a subir o subnível, você pode fazer apenas 8 sessões.